leitura da palavra. Glória a Deus. No texto proposto pelos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Eu vou ler, depois eu gostaria que a igreja, todos juntos, voltasse a repetir o versículo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: vigiai e estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Gostaria que toda a igreja junto agora fizesse a leitura desses dois versículos. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã abençoada aqui com os irmãos. Fico muito feliz pela oportunidade que Deus está me dando, porque sei que não sou digno nem merecedor, mas pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor, mais uma vez, Deus me concede essa oportunidade tão especial, tão nobre. Eu digo assim, de todas as oportunidades que o homem tem pela sua passagem pela terra, a maior delas é pregar o Evangelho, porque por essa palavra o Filho de Deus veio até nós e morreu naquela cruz. Então é algo de uma grandeza que não se pode explicar. Então longe está o nosso merecimento de estar anunciando o Evangelho, mas como sabemos que não é pelo merecimento, mas é pela graça, o Senhor nos constituiu nesse momento a oportunidade de pregar e a oportunidade de ouvir, sabendo nós que quem há de falar com os irmãos é o Espírito Santo, porque ai de mim e ai de vocês se for eu falar, porque eu não conheço a necessidade de cada um dos irmãos, né? Para que sejam alimentados, que seja o Espírito Santo de Deus a falar com o coração de cada um dos irmãos. Eu digo assim, Deus tirou uma garrafa de cerveja da minha mão e me deu um microfone, e eu devo honrar esse microfone hoje, né? Pela misericórdia de Deus. Então agradeço também pastor Davi pela confiança, né, de estar nos dando essa oportunidade aqui, de estar trazendo essa palavra. Eu sei que essa oportunidade o pastor não dá e nem deve dar para qualquer um, porque o microfone é mais perigoso do que uma arma, né? O pastor pode passar aqui, às vezes arrancando alguma coisa aqui o ano inteiro no estudo bíblico, e um pregador com uma mensagem voltar a plantar tudo outra vez. Então isso aqui, uma arma ela pode matar o corpo do ser humano, mas um microfone pode matar a alma do ser humano. Então o microfone não é coisa de se dar para qualquer um. Por isso eu me sinto honrado e agradecido pela oportunidade de estar aqui podendo trazer essa mensagem. Agradeço também o irmão Marcos Vinícius, né, por ter nos contactado para nós estarmos aqui, a recepção dele também, da sua esposa, lá na casa dele. Que Deus venha abençoar e recompensar os irmãos. Agradeço a Deus também pela minha família que está aqui comigo, né, tem estado sempre comigo em todos os trabalhos, nas ruas, nos becos, nos valados. Certa vez alguém falou assim que não gosto de quando a pessoa prega e posta foto, acho que é para aparecer, não sei o que. Eu digo assim, engraçado, quando a gente está nas madrugadas, nas ruas, nos becos, nos valados, ninguém acha que a gente quer aparecer, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, conhece a profundeza do coração de cada um. Então, quando a palavra fala que tudo deve ser feito com amor, nós sabemos que deve passar pela validade do amor. Passou pela validade do amor e Cristo aprovou, o resto é deixar entrar no ouvido e sair outro, porque com essas táticas e com essas pequenas coisas, o diabo tem parado muita gente. Mas nós, pelo Espírito Santo, nós recebemos a orientação do Senhor e temos que prosseguir firme para estarmos anunciando o Evangelho em tempo oportuno. Dou graças a Deus também pela vida do pastor que está aqui na tribuna, pastor Genivaldo. Prazer conhecê-lo, pastor Genivaldo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o pastor. Já tinha ouvido falar a respeito do pastor, dos irmãos lá do Cartacho, conheço lá uns irmãos lá. Os irmãos já tinham falado sobre o pastor. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor. E agradeço a Deus também, irmãos, por rever alguns amigos. Já há mais de 10 anos que eu venho aqui todo ano, tendo a oportunidade de estar aqui, né, trazendo a palavra para os irmãos, e é uma satisfação muito grande. Isso é um sinal
né, que Deus tem usado as nossas vidas, né? Glória a Deus. E também dou graças a Deus pelo fato de estar aqui, que o meu pastor, que é o meu pastor presidente, o meu pastor local também, vai estar conosco, se Deus assim permitir, na parte da tarde, para estar também pregando uma palavra para os irmãos. Na verdade, eu gostaria de estar ouvindo o meu pastor de manhã e à tarde, mas a prova o Senhor me dá essa oportunidade. Mas eu vou só juntar a lenha agora de manhã e o pastor põe fogo à tarde. Para a glória de Deus. Porque eu já ouço meu pastor pregar desde 2005 e nunca cansei de ouvir ele pregar. E se pudesse eu passava aqui o dia inteiro ouvindo ele pregar. Graças a Deus. Porque desde que Deus me trouxe aqui para essa terra, quando eu estava vindo do Brasil para cá, na verdade eu não tinha dinheiro, vontade nem coragem. Nunca tinha plano de sair do Brasil, nem queria sair do Brasil. Mas Deus falou comigo: sai, porque eu tenho uma obra para você fazer. E eu amanhã, quem sabe, um dia, Deus foi apertando comigo, até que eu fui num culto. Deus usou uma pessoa e falou assim comigo: vai, porque já está na hora de você ir. Ou seja, você já está correndo risco aqui, porque o melhor lugar para a gente não é Portugal, não é Londres, não é Estados Unidos. O melhor lugar para a gente é onde Deus quer que a gente esteja. Então, se Deus queria que eu estivesse aqui no Brasil, eu já estava correndo perigo. E aí, quando aquela pessoa estava, Deus estava usando aquela pessoa para falar comigo, e Deus disse: olha, sai urgente do Brasil, porque eu tenho uma obra para fazer com você lá. E você ainda pode escolher Portugal ou Estados Unidos. Eu pensei assim: eu vou para Portugal, porque lá tem um amigo que vai me ajudar, que eu ajudei ele muito quando estava aqui. Naquele momento Deus já completa a conversa e diz: olha, esse amigo que você está pensando que vai te ajudar lá, eu vou fazer ele cobrar até o último caroço de arroz que você comer na casa dele, para mostrar para você que quem vai cuidar de você lá sou eu. E chegou aqui, irmão, foi mesmo certinho. Fiquei na casa desse amigo 3 meses. Quando chegou o final dos 3 meses, falei: ó, agora vamos fazer a conta, que eu já arrumei um trabalho e já vou morar para outro lugar. E ele pegou, falou: vamos fazer então as contas de tudo aqui, né, para a gente deixar tudo certinho. Aí ele fez a conta e colocou umas coisas lá que eu não tinha sido para mim, eu tinha comprado para ele. Aí eu falei com ele: olha, mas e essas coisas aqui? Ele disse: não, isso aqui estava aqui, você não usou porque não quis. Mas aí eu caladinho, lembrando do que Deus tinha falado. No final eu disse para ele assim: está tudo? Ele disse: está tudo. Aí eu fui escrever mais uma bilha de gás embaixo. Ele disse: não, essa aqui não, porque quando você chegou, nós já compramos a bilha de gás, então isso não entra. Eu disse: não, essa eu estou te oferecendo em gratidão porque você me recebeu na sua casa, e em gratidão porque eu estou vendo Deus cumprir o que Ele me prometeu. E assim desde 2004, finalzinho de 2004 para 2005, Deus tem cuidado de mim nessa terra até hoje. Como eu creio que Deus tem cuidado de cada um dos irmãos, porque Deus é fiel. Deus não depende de circunstância, Deus não depende de economia, Deus não depende de política para cuidar da sua igreja na face da terra. Porque a sua igreja na face da terra, ela está escondida no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. E estando ali, ainda que o mundo vira de ponta cabeça, mas a igreja do Senhor estará amparada pelas mãos do Senhor. Porque o que ainda justifica a existência do que está acontecendo nessa terra é a permanência da igreja aqui. Então o mundo pensa que a igreja não é nada, mas o mundo ainda só é alguma coisa porque a igreja está aqui. Então quando nós pregamos essa palavra, nós pregamos com uma convicção, sabendo que essa palavra o sistema do mundo não recebe, não aceita, não deseja, não quer, despreza. Mas independente do que eles pensam ou deixam de pensar, nós temos uma chama viva e estamos caminhando para aquilo que Deus prometeu. Quando um dia Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem sabia onde é que era aquele lugar, não sabia como era aquele lugar. Deus não falou para ele: vou te dar um apartamento de luxo. Não sabia nada, mas ele saiu confiando na promessa de Deus, sabendo que aquele que prometeu era fiel para fazer o melhor que Deus ia fazer para ele. Assim, nós também recebemos esse convite de Deus. Falou assim: sai e vai em direção a uma Canaã celestial que eu te mostrarei. Porque qual de nós que já vimos a Canaã? Qual de nós que já vimos a salvação? Qual de nós que já vimos a Nova Jerusalém? Nenhum de nós vimos, mas confiamos no caráter daquele que nos prometeu e confiamos cada dia firme, seguindo avante, sabendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. E debaixo da proteção dele, nós vamos chegar lá.
Mas quando nós vamos para esta palavra, irmão, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nesta caminhada, que nós caminhamos em direção a essa Canaã celestial, é uma caminhada que nós vamos encontrar muitas oposições, muitas adversidades, muitos problemas, mas que é necessário nós estarmos vigiando, nós estarmos firmes na fé, nós portarmos varonilmente e fortalecer constantemente para que nós possamos manter de pé, para nós conseguirmos chegar no fim dessa caminhada. E no versículo 14, ele vai dizendo assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Algumas Bíblias dizem com caridade, mas a tradução é a mesma coisa. Eu fico com essa parte do versículo 14, onde diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quando nós olhamos, irmãos, para esse capítulo 16, nós vemos uma coisa muito interessante aqui. Nós vemos que quando foi reservado esse tópico do versículo 16, do capítulo 16, para que fosse feito o fechamento dessa carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que Paulo ele vai fazendo uma conclusão da carta, ele vai fazendo as considerações finais, ou seja, ele vai terminando a carta, e aí ele fala sobre a coleta, para que os irmãos fizessem a coleta, para levar para os necessitados de Jerusalém. Ele fala a respeito de que Timóteo ia ter com eles, que era para receber Timóteo em paz. Ele justifica a ausência de Apolo, dizendo que no momento ele não pôde ir, mas Deus vai preparar também um momento para ele estar com os irmãos. Mas quando chega no versículo 13 e 14, a gente vê que Paulo eles diz esses dois versículos totalmente fora do contexto do capítulo 16. O versículo 13 e o versículo 14 não faz parte do sentido do capítulo 16. É como se Paulo estivesse fazendo o fechamento da sua carta, mas depois deles dar todo aquele ensinamento para os irmãos, é como se o Espírito Santo mandasse um flash na cabeça dele, e ele julgasse aquilo como muito importante, e dissesse para os irmãos: olha, estou fechando isso aqui, não vou ter tempo de falar, mas não esqueça, vocês devem vigiar, vocês devem estar firmes na fé, vocês devem portar varonilmente, vocês devem estar fortalecendo, e não esqueça de uma coisa: tudo que vocês fizerem, faça com amor. Porque se vocês não fizerem com amor, todas as coisas ficarão inválidas. Quando nós vemos, irmãos, Paulo falando sobre o amor, nós vemos que o capítulo 13 de Coríntios, Paulo ele dedica quase que um capítulo inteiro para chamar a atenção dos irmãos em relação à expressão do amor, para que os irmãos não fossem enganados como é que Deus aceita o verdadeiro amor. Paulo no capítulo 13, ele está dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, se a gente pegar e bater um metal aqui no outro metal, aquilo dá um som, mas aquele som não transmite nada para nós, não transmite uma mensagem, não transmite uma nota musical, não transmite nada. Ele está falando: ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, seria um trabalho sem sentido. Imagina a pessoa que fala, julga falar até a língua dos anjos, mas se ele não amar, todas as coisas que ele está fazendo está inválida. Aí depois ele prossegue dizendo: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse. Olha, irmão, imagina. Quando a gente vê uma pessoa nesse nível, a gente imagina que ele é quase que o dono do amor. Mas olha o que Paulo está falando: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Como pode a gente imaginar uma pessoa que tem uma fé de transportar montanha e não ter amor? Mas Paulo vai falando: olha, isso aí é uma questão do ângulo que vocês olham. Estejam atentos a isso, porque tudo tem que haver
da parte de Deus uma validade. Se não tiver validade, para Deus não vale nada. Imagina que esteja alguém aqui varrendo a rua, e eu penso assim, olha, eu estou precisando de dinheiro, eu vou varrer a rua também para me ganhar um dinheiro junto com essa gente. Aí eu chego, pego uma vassoura e passo o dia inteiro varrendo a rua com eles lá. Aí quando chega o final do dia, eles vão para a empresa receber o salário que eles estiveram aqui trabalhando durante o dia. E quando eles forem, eu vou junto com eles. Quando eu chegar lá, a primeira coisa que o patrão vai perguntar é: quem é você? Eu disse: não, moro lá perto de onde ele estava trabalhando, e eu trabalhei com eles o dia todo, e eu também vim receber. Mas quem te deu autorização para estar lá? Não, eu mesmo é que quis fazer. Não, você fez. O que você fez pensando que era um trabalho para ganhar dinheiro, é quase que um crime. Você teve uma falsidade de identidade, você colocou sua vida em risco, você colocou a vida dos outros em risco. No entanto, o que eu estava fazendo? Eu fiz o mesmo trabalho que eles fez, só que eu não tive o procedimento legal para chegar a fazer aquele trabalho. E Paulo está dizendo: muita gente estão fazendo trabalhos, e grandes trabalhos, grandes obras, mas se não passar pelo procedimento legal, todo o trabalho é válido. Paulo está falando: se não tiver com o nome escrito no livro da vida, tudo que nós fazemos não vale nada. Quando os discípulos voltam todo alegre de ver ali os demônios sujeitando a eles, tantas coisas, Jesus vai dizer: olha, vocês estão muito alegres, não estão? Mas vocês precisam encaixar as coisas na ordem certa, porque o que vocês devem alegrar é por ter o vosso nome escrito no livro da vida. A partir do momento que vocês têm o nome escrito no livro da vida, todas as coisas fazem sentido. Mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, então nada para você, do que vocês fizerem, vai valer nada. Irmãos, quantas pessoas montaram um ministério inteiro nessa terra, naquele dia não vai poder entrar no céu? Quantas pessoas gravaram CDs, faz sucesso, a pessoa canta, a pessoa chora, a pessoa pula, com o sino que eles fizeram, mas eles não vão entrar no céu. Quantos profetas sapatearam e profetizaram, naquele dia não vão entrar no céu. Então, a palavra Paulo está dizendo para vocês assim, ó: vocês têm que entender que o reino de Deus não é bagunçado. O reino de Deus não é cada um que chega, faz o que quer, do jeito que quer, porque vivemos um tempo em que as pessoas não aceitam a palavra, porque diz assim: eu acho isso, eu acho que é sim, eu penso que é sim. E nisso, muitos vão atolando o pé no buraco sem perceber. Mas enquanto nós não pararmos para ouvir o Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar para nós que nós não achamos nada. Nós estamos dentro de um procedimento que já foi feito por Deus, e o homem não tem poder de alterar. Porque aquilo que Deus estipulou está estipulado. Às vezes, pregando na feira, eu gosto de dizer assim, ó: quando Deus colocou o sol lá e deu ordem ao sol, Ele não pediu opinião para homem nenhum. Quando Deus colocou o limite no mar, Ele não pediu opinião para homem nenhum. Quando Deus foi fazendo todas as coisas, Ele não pediu opinião para homem nenhum. Mas quando Ele fez o estatuto da igreja também, Ele não pediu opinião para homem nenhum. Por isso, por mais que o homem acha, por mais que o homem faça por conta própria, ele não tem poder de alterar um tio ou uma vírgula daquilo que Deus estabeleceu. Então Paulo está dizendo para esses irmãos: então, pela lógica do que vocês estão percebendo pelo Espírito Santo, se vocês forem minimamente coerentes e inteligentes, vocês vão perceber que o primeiro passo é validar a vossa fé. Porque se vocês validarem a vossa fé, daí para frente tudo vale. Mas se não validarem a vossa fé, vai fazer tanta coisa e vai morrer perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no capítulo 13 e no versículo 3, ele vai dizendo: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Veja isso, irmão. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Imagina, irmão, uma pessoa entregando toda a sua fortuna para ajudar os pobres, e aí um homem de Deus com o Espírito de Deus diga assim, ó: se você não tiver amor, isso que você está fazendo não vale nada. Mas eu entreguei toda a minha fortuna para ajudar os pobres, e você diz que eu não tenho amor? Quem é você? Nós não temos como falar,
Porque dentro da ótica natural é o ápice da expressão do amor. Mas quando ele vai para a palavra, o Espírito Santo diz para ele que se ele não tiver o verdadeiro amor que é Cristo, dá toda a fortuna que ele tem para cuidar dos pobres, não é nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus, ainda no capítulo 13 e no versículo 8, Paulo vai falando, vai descendo no discorrido texto, Paulo ele vai falando sobre a expressão do amor. Aí ele vai dizendo assim, no versículo 8, 9 e 10: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, Cristo, então o que é em parte serão aniquilados. Esse texto, irmãos, às vezes ele tem várias linhas e várias vertentes que as pessoas interpretam, mas nós sabemos que o próprio Jesus disse que essas coisas são ocultadas aos sábios e entendidos e são reveladas aos pequeninos. Nós sabemos que o amor que está sendo apresentado aqui é Jesus. Quem não tiver Jesus não tem nada, porque Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso pão, é a nossa esperança, é a nossa luz. Jesus é que vai nos buscar. Então quem não tem Jesus não tem nada. E aí Paulo vai falando a respeito que quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Ele dizendo assim: havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque o amor nunca falha, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, ele vai dizendo que tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós procedermos, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você já viu, irmão, tantas pessoas hoje que têm ouvido profecias, mas não têm colocado a profecia dentro da Bíblia para ver se ela cabe na Bíblia? Irmão, nós estamos vivendo um tempo de gente preguiçosa de ler a Bíblia, que só quer guiar a vida dele por profecias e por sonhos. Tem pessoas que casam em cima de uma profecia sem orar, perguntar para Deus se aquela profecia é de Deus, está tomando uma decisão que nunca mais ele pode desfazer em cima de uma profecia. Tem pessoas que têm um sonho, por causa de um sonho deixa um trabalho que tem anos que ele está lá e Deus está abençoando ele ali, mas não dobra o joelho e vai perguntar para Deus se aquele sonho é de Deus. Aleluia! Veja, irmão, e aí às vezes a gente vai falar com algumas pessoas e algumas pessoas dizem: ô irmão, mas Deus usou até a jumenta para falar com Balaão. Peraí, Deus usou a jumenta para falar com Balaão, porque Balaão perdeu a capacidade de falar com a jumenta. Porque lá em Gênesis a Bíblia diz que era Deus que ia comandar os animais e não os animais que comandar os homens. Deus usou a jumenta para falar com Balaão, para mostrar para Balaão que Balaão estava pior do que a jumenta. Imagina, irmão, se nós estivermos nesse culto aqui, entrar um bêbado aqui para profetizar para nós. Três coisas podem estar acontecendo: ou é o diabo que está falando na boca dele, ou é ele que está falando por ele próprio, ou Deus que está falando na boca dele. Deus pode falar, porque Deus, se Deus quiser, Deus usa mesmo. Mas agora veja, se for o bêbado mesmo que está falando, nós devemos vigiar, porque o diabo vai tirar proveito disso. Se for o diabo que está falando, nós devemos pedir misericórdia, porque ele já entrou. Agora, se Deus é que vai falar na boca do bêbado, nós podemos entrar debaixo dessas cadeiras e chorar na presença de Deus, porque é sinal que nós estamos pior que o bêbado. Sabe por quê? Porque a ordem natural das coisas é Deus usar a igreja para falar com o bêbado, não usar o bêbado para falar com a igreja. Então, irmãos, quando nós alimentamos a palavra, nós vamos sendo fortalecidos por Deus para entender que há coisas que pode acontecer no decorrer da caminhada, mas para tudo Deus deixou um padrão para o homem não sair batendo cabeça do jeito que ele quer. Irmão, Deus fala através dos profetas, sim, mas temos que ter coerência de saber se a profecia cabe dentro da Bíblia. Se a profecia não caber dentro da Bíblia, não sai fora. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus não depende de circunstância. Quando Deus fala, Deus não depende de política. Quando Deus fala, Deus não depende de economia. Mas a palavra de Deus fala também: ai daquele que falar o que eu não falei, porque vai fazer o que ouviu, o que eu não falei, esperar pelo que eu não falei, o que eu não falei
lei vai acontecer e ele vai morrer esperando. Por isso, irmãos, é tempo de nós entender que a nossa maior profecia no dia de hoje é a Bíblia. E a Bíblia mostra para nós hoje que nós estamos passando por tempos maus, por tempo em que a necessidade da pregação do verdadeiro Evangelho, ela é urgente. A Bíblia vai mostrando para nós que é tempo de nós pregarmos o Evangelho chorando com o nosso coração, porque percebemos que a igreja está com as malas arrumadas para ir para o céu, e do nosso lado tem pessoas que ainda não estão com a mala pronta. Então é tempo de nós pedirmos ao Senhor: Senhor, organiza a tua mensagem no meu coração, organiza a tua mensagem no meu entendimento. Sabe por quê, irmão? Tem muitas pessoas que estão com a obra na vida deles atrasada e cheio de desculpas na mão para apresentar para Deus, e desculpas que não vão passar diante de Deus, porque Deus sabe o que você pode fazer e Deus sabe o que você pode e que não quer fazer. Por isso é momento de nós vivermos mais para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, Paulo falando com esses irmãos a respeito, já tenho 10 minutos, irmão. Paulo falando com esses irmãos a respeito de validar tudo pelo amor. E aí depois, lá no início da carta, quando nós vemos, Paulo ele começa a chamar a atenção desses irmãos: olha, é necessário vocês validar tudo pelo amor, porque vocês são a igreja de Deus. Quando ele começa a escrever no capítulo 1, versículo 2, ele vai direcionando a carta e ele vai dizendo assim: a igreja de Deus, a igreja de Deus. Veja bem, irmão, o privilégio que nós temos de ser chamado a igreja de Deus, a igreja de Deus. Muita gente diz assim: não, placa de igreja não salva ninguém. Peraí, não salva mesmo, mas às vezes a falta de uma placa de uma igreja vai levar muita gente para o inferno. Não salva mesmo. Mas sabe para que Deus permite essa placa aqui? Porque um dia alguém que esteve na frente do nome de uma igreja será responsabilizado para aquele rebanho. Não serve para salvar, mas serve para responsabilizar alguém naquele dia. Porque, irmãos, cada igreja é uma partícula de um rebanho só, que Deus vai requerer de cada líder que esteve na frente dela. Por isso a necessidade de nós entender: a placa da igreja não salva, mas entendemos que temos que procurar a igreja, não que está mais próximo da nossa casa, mas que está mais próximo da Bíblia, porque o que vai nos salvar é aquilo que Jesus garantiu. Aí Paulo está dizendo para ele assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Olha o que Cristo fez por nós: chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. O Espírito Santo já estava mostrando para Paulo que ele estava escrevendo a carta para aqueles irmãos, mas que ela ia cruzar séculos e alcançar outros irmãos, e um dia chegaria na guia e estaria aberta nesse ponto, e a palavra do apóstolo Paulo estaria sendo alimento para nós nos dias de hoje. E aí Paulo chama a atenção daqueles irmãos por uma coisa, irmãos. Veja bem, irmãos, uma coisa que tem sido muito importante de nós estarmos atentos. Por quê? Paulo diz assim, ó: vocês são a igreja de Deus, e como igreja de Deus, vocês fossem enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, com o testemunho de Cristo, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Paulo está dizendo para eles assim, ó: Deus edificou a igreja. Depois que Deus edificou a igreja, Deus forneceu os dons para a igreja caminhar. Deus criou uma dispensa para que os dispenseiros possam buscar da dispensa para alimentar o povo. Deus colocou as armas para que os trabalhadores possam
possam guerrear contra o inimigo. Deus colocou as ferramentas para que os trabalhadores possam produzir nesse reino, ou seja, Deus forneceu tudo que essa igreja precisava. Essa igreja ficou completa. Deus edificou, Deus plantou, Deus edificou, Deus equipou essa igreja com tudo que ela precisava. Contudo, apesar dessa igreja ser de Deus, edificada por Deus, Deus forneceu tudo, nós estamos ainda na terra. Nós ainda somos seres humanos. E o próprio Jesus disse que enquanto a igreja andar, apesar dos olhos de Deus saber quem é a igreja e quem não é, Deus vai permitir também que o joio vai caminhando junto com a igreja. Mas é tão interessante que o próprio Jesus disse que não é conveniente arrancar o joio, porque apesar do joio trazer prejuízo, o evangelho é mais forte do que o joio, e independente do joio, o trigo consegue sobreviver, porque a vida de Deus está no trigo. Então não é interessante para a igreja no dia de hoje arrancar o joio, para que não cause danos no trigo, porque não está colocando em risco a vida do trigo, porque o evangelho, que é o poder de Deus, é que está conduzindo a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, irmão, veja bem, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Agora veja, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, Paulo ele está aconselhando umas coisas para os irmãos aqui, que isso, irmão, se não servir de remédio para você, toma como uma vacina. Não é vacina do Covid, não, é vacina da palavra de Deus. Toma ela. Veja o que é que Paulo vai falando a partir do capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, imagina o apóstolo Paulo falando isso com os irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a desunião é uma força desnecessária que fazemos. Imagina, irmão, se tem aqui um peso de 100 quilos, nós já juntamos 10 pessoas e falamos, vamos colocar esse peso lá fora, 10 pessoas. Aí o pastor Davi diz assim, vou contar 1, 2, 3 e vou falar, vamos. Todos os 10 pegamos, vai ser 10 quilos para cada um. Mas aí imagina, os 10 estão lá, cada um com a mão no peso. E aí o pastor Davi conta, 1, 2, 3, vamos. Todos os 10 falam, vamos, mas 4 pegam o peso. E os outros só vai com a mão no peso ali, sem estar pegando peso. Em vez de ser 10 quilos para cada um, vai ser 25 quilos para cada um. Se for só 2 que pegam o peso, é 50 quilos para cada um. Então Paulo está dizendo para vocês assim, cuidado com a desunião, porque a desunião é uma força contrária desnecessária, porque além da igreja estar lutando contra o diabo e contra o pecado, a desunião, ela é como uma areia na engrenagem que vai impedindo a igreja de andar, porque a união, irmãos, ela faz a força, e a falta de união, ela enfraquece. Porque se tudo que nós fizer com amor nós unirmos, a nossa força será maior. Aleluia. Porque a gente vê que em todo o tempo das histórias bíblicas, as grandes vitórias que Deus deu ao povo, Deus falou assim, e o povo levantou como se fosse um só homem. O que está dizendo? Com o mesmo espírito, com a mesma garra, com o mesmo entendimento, com a mesma intenção. Então isso, irmão, faz com que pouca gente consiga fazer o que muita gente não consegue fazer. Muita gente em desunião não faz nada. Por quê? Vamos todos puxar para cá. De repente 5 puxa para cá e 5 puxa para lá. Vamos ter que puxar o peso do peso e o peso da força contrária. Aí se torna muito mais complicado. Por isso, neste momento, temos que ter um entendimento. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor Davi. A igreja não é do meu pastor, a igreja é de Deus. Quem luta contra a igreja está lutando contra Deus. Jesus diz assim, ó, aquele que cair sobre essa pedra vai ficar em pedaço. E aquele qual sobre essa pedra cair vai virar pó. Então a igreja é de Deus, o plano é de Deus, o projeto é de Deus. E o plano, o projeto de Deus, ninguém pode parar. Ai daquele que criar situações para que a igreja dificulte a sua caminhada, porque parar ela não vai. Parar ela não vai, ela vai caminhar.
Porque se tem duas coisas que nós temos certeza pela Bíblia, porque o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A partir do momento que esse Espírito nos convenceu disso, nós chegamos a uma conclusão de duas coisas que se definem muito bem, com toda certeza. A igreja vai chegar no céu e o mundo vai chegar no inferno. Nós temos que ter cuidado qual dos dois estamos seguindo, né? Chegou um tempo de uma urgência tão grande de pregar o Evangelho, que às vezes a ordem certa do culto é você pregar o Evangelho, no final você perguntar se tem alguém que aceita Jesus. Mas tem vezes que dá vontade de você chegar a começar o culto perguntando, porque eu não sei se esse culto vai terminar. Pelo que nós estamos vendo na notícia, já não sabemos mais se o culto vai terminar. Agora, independente disso, nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Criador. E Paulo vai dizer para eles, vocês cuidado com desunião. Cuidado com desunião, vocês não chegam lá. E, irmãos, e a desunião deles era por coisa boba. Coisa boba. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outros diziam que era de Cefo, outros diziam que era de Cristo. Ou seja, questões internas, né? Imagina, olha, vai ter uma festa do círculo de oração. A irmã do círculo de oração decidiu que a roupa vai ser verde e azul. E aí já dá aquela confusão porque a outra parte queria amarelo e vermelho. Já dá aquela outra confusão porque a outra parte... Então são coisinhas mínimas que, se nós tudo colocarmos na presença do Senhor, orar e chorar e pedir, Deus nos faz superar essas coisas com mais facilidade, para que nós deixamos o Espírito Santo conduzir. Porque muitas vezes o Espírito Santo chega aqui para dirigir esse culto. Eu digo assim, não, Espírito Santo, pode sentar e pode ficar quieto, que quem vai dirigir sou eu. O Espírito Santo chega para colocar um louvor na boca do irmão ou da irmã. O irmão diz, o Espírito Santo, pode ficar aí, que quem vai cantar agora sou eu. O Espírito Santo chega para colocar uma mensagem na boca do pregador. O pregador diz, Espírito Santo, fica quieto aí, que quem vai pregar sou eu. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, quando estava subindo, Jesus disse assim, ó, eu estou subindo, mas não se preocupe, porque eu vou enviar o Espírito da verdade, esse nos guiará no caminho da verdade. Então é esse o Espírito que pastoreia a igreja. O pastor é apenas um conservo. O pastor é apenas um conservo que está cuidando aqui, como quem há de prestar conta também. Mas quem governa mesmo é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, ó, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não me endureçais o vosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ouvir, mas depois você tem a opção de aceitar ou não. Ele vai falar, o Espírito Santo vai mandar, o Espírito Santo vai orientar, o Espírito Santo vai ministrar, e nós vamos ouvir. Mas se ouvires e quiser dar ouvido, então ele entra e trabalha, porque não tem muita coisa na nossa vida que, se não for o Espírito Santo entrar e trabalhar em nós, de dentro para fora de nós mesmos, nós já não teríamos condições nenhuma. Eu lembro quando eu estava caído lá no vício da bebida. Eu estava tão viciado na bebida, que eu tinha lá um garrafão de 5 litros de vinho, que eu saía de perto dele, parece que eu escutava ele me chamando. Minha boca secava, e às vezes eu tinha que voltar, e eu tentava várias vezes deixar, mas não conseguia. Até o dia que eu entrei na igreja, quando eu cheguei lá, eu reconheci a minha miserabilidade diante de Deus, reconheci que eu não podia, que eu não tinha, que eu não era, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E aí o pastor que estava pregando chamou eu e minha esposa e diz assim, olha, Deus está me mostrando que tem várias setas tentando acertar vocês, mas que hoje Deus está cortando isso. Jesus me livrou no vício do álcool. Tem 22 anos que eu fui livre. Agora hoje eu vou parar em algum lugar aí e vou tomar um copinho de vinho para minha saúde? Não vou nada, eu não sou bobo. Não, eu só sou menino. Jesus me livrou disso, eu vou passar perto disso. Fuge da aparência do mal. Irmã, se Deus já te livrou você da vaidade, foge da aparência do mal. Não fica admirando quem está indo para o inferno, porque você está indo para o céu. Se você já deu um passo para frente, não dá um passo para trás. Irmão, se Deus já livrou você das suas vestes, não volta a vestir o que você vestia no mundo, porque você já deu um passo para frente. É tão difícil você dar um passo para frente, não volta aí não. Então você vai ter que dar em outra vez. Então aquilo que Deus já fez na sua vida, aceita, recebe, vai transformando isso em gratidão na presença de Deus, e deixa Deus te usar nessa terra, porque o seu tempo está passando. Querendo você ou
ou não, você vai ficar velho. Querendo você ou não, um dia você vai estar num paletó de madeira. Querendo você ou não, o teu destino um dia estará grampeado. Querendo você ou não, um dia você vai estar de joelho na presença de Deus. Querendo você ou não, ou você vai para o inferno ou vai para o céu. Por isso hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, esse é o teu coração. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Não tem ninguém, irmãos, que Deus virou as costas para ele. Tem pessoas que eles virou as costas para Deus e Deus os entregou aos desejos do seu coração. Mas todo ser humano que Deus fez para ser salvo. É o ser humano que despreza a salvação. E aí Paulo, falando com esses irmãos a respeito da união, algo que tem prejudicado muitas igrejas nos dias de hoje. Aí Paulo vai falando mais à frente no versículo 21 a respeito daquele que Deus chama e vai dizendo: olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis que não são, para aniquilar que são, para que nenhuma carne se glorie. Paulo está dizendo para ele assim, ó: ainda que o mundo os tenha como louco, lembre-se que vocês carregam a mensagem de Cristo. Ainda que os mundos tenham como fraco, mas vocês carregam uma mensagem de Deus. Ainda que o mundo os tenha como desprezíveis, mas vocês carregam uma mensagem de Deus. Por isso, sendo unido, agora vocês não podem carregar um sentimento de coitadinho no vosso coração. Irmão, o que tem de crente se achando coitadinho? Enquanto Jesus morreu, você não é coitadinho não, mas você é guerreiro. Se o Espírito de Deus é você, não aceita a posição de coitadinho. Coitadinho é o diabo. Nós não somos coitadinhos, nós somos humildes, nós somos simples, nós somos lavados, mas nós somos cheios do Espírito de Deus e estamos numa grande obra. Nós não podemos aceitar olhar para nós mesmos e dizer: eu sou um coitadinho, ninguém me vê, eu sou um pobre coitadinho. Isso é o diabo falando. Enquanto você fala isso, você é uma árvore que fica sem fruto. Levanta a sua cabeça. Se tem alguma coisa errada, isso pode ser falta de oração. Se tem alguma coisa errada, vai para o joelho e começa a orar. Porque quem dá oportunidade é Deus, quem abre porta é Deus, quem levanta é Deus, quem faz é Deus. Por isso pode ser que tenha alguma coisa errada, mas o que está errado não é porque você é coitadinho. Às vezes é porque você não está vendo diante de você uma grande porta aberta. Às vezes é porque você não está vendo a grandeza do que Deus colocou na tua mão. E hoje, pela palavra de Deus, Deus fala com você. Se talvez não na sua casa, você tem que dizer: ninguém me lembra de mim, ninguém me dá oportunidade, eu estou esquecido. Pode ser que você está sendo esquecido, é por Deus, cuidado. Porque quando Deus dá a ordem, irmão, o teu diabo obedece. Vai para a oração, para de ver as picuinhas, para de ver as coisas e começa a ver: você está numa grande obra. Começa a deixar isso entrar no seu coração. Eu estou numa grande obra. Às vezes, quando nós vamos para o evangelismo, eu digo sempre aos irmãos: olha, sempre que você entregar um papel, nunca veja um papel, veja uma mensagem que pode tirar alguém dentro. Veja uma mensagem, porque por essa mensagem Jesus morreu. E quantas pessoas, ao receber um folheto, Deus mudou a história dele para o resto da vida dele e para a eternidade. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, eu estive até contando para o irmão Marcos ontem, e alguém chegou e deu um folheto para ele, para esse homem, e aquele homem ficou bravo, nervoso ao receber aquele folheto, pegou aquele folheto, rasgou aquele folheto todo, julgou nele, falou: não quero isso para nada, sai daqui, xingou aquela pessoa, e a pessoa foi embora. Aí ele foi embora. Quando ele chegou em casa, um pedacinho daquele papel tinha caído e agarrado assim na dobra da calça dele. Aí quando ele pegou aquele pedacinho, naquele pedacinho estava escrito assim, ó: disse Jesus. Aí ele pegou, ficou pensando, a noite inteira ficou falando assim: disse Jesus. O que Jesus disse? Disse Jesus. O que Jesus disse? E aí aquilo não deixava ele dormir, incomodou ele. Aí no outro dia ele foi lá, juntou aqueles papéis que ele mesmo tinha rasgado, e juntou aquilo, disse Jesus. Aí ele leu o que estava no folheto, aceitou Jesus, e hoje ele é um pastor que anda pregando aí. Tudo começou
começou pela atitude de alguém que deu um folheto a ele e que recebeu o que em troca? Um deboche e um escárnio, mas não sabendo que quem faz a obra é o Senhor. Talvez aquele que deu aquele folheto para ele nunca vai ficar sabendo disso, mas naquele dia Deus vai revelar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, irmão, nós fizemos um evangelismo num lugar chamado Unhos. Fizemos o evangelismo, aquilo parece que não deu resultado. Fizemos nas casas, entregamos folhetos e tudo. Passou 3 anos depois, chega um senhor lá na igreja e aceitou Jesus. E aí, assim que alguém chega e aceita Jesus, a gente já começa a saber de onde é, que podemos ajudar, qual que é a situação, o que precisa, já começamos a tentar acompanhar. E aí ele disse assim: irmão, eu quero contar para você. Eu perguntei para ele: como é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor achou essa igreja? Aí ele disse assim: olha, eu estive passando lá na cidade de Unhos, onde nós tínhamos feito um trabalho há 3 anos atrás. Estive lá na cidade de Unhos, e lá eu fui passando e vi um papel na rua assim. Quando eu vi aquele papel, uma voz falou comigo assim: volta e pega esse papel. Mas eu não pensei assim, alguém das casas que está falando. Andou um pouco e aquilo falou: volta e pega esse papel. E aí, sempre como aquilo foi tão forte, ele voltou e pegou aquele papel. Quando ele pegou aquele papel, era um folheto que nós tínhamos deixado lá na casa de alguém há 3 anos. Aquela pessoa guardou, pode ser que foi fazer uma arrumação, qualquer coisa, achou que aquilo não tinha valor, jogou fora. Ele passou na rua, pegou aquele folheto, foi lá e aceitou Jesus. Por isso que nós fazemos para a obra do Senhor, nós fazemos sabendo que nós temos que organizar no nosso entendimento qual que é o nosso papel, qual que é o papel do Espírito Santo, qual que é o papel da igreja. Se nós fazemos o nosso, sabendo qual que é o nosso, nós evitamos muitas feridas desnecessárias. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós sabemos que Paulo está dizendo aqui, ó, o mundo nos vê como louco, o mundo nos vê como fraco, o mundo nos vê como pobre e coitado, o mundo nos vê como alguém que só está querendo dinheiro dos outros, o mundo nos vê assim, mas nós mesmos, como nós vemos? Nós somos portadores de uma mensagem que Jesus trouxe e que nos dá a oportunidade de salvação para nós e morar com Cristo na eternidade. Nós somos esse portador. Então o sentimento que tem que estar no nosso coração não é um sentimento que nós pensamos que as pessoas vão ter no coração para nos receber. O sentimento que está no nosso coração é o sentimento que Cristo pôs, porque se nós tivermos este sentimento, as grandes barreiras e dificuldades elas vão ficar pequenas em relação à grandeza do que Deus colocou no nosso coração. Aí Paulo vai falando para eles: olha, vocês sejam unidos e não carregam no vosso sentimento de autocomiseração. Busque a sabedoria do Senhor. Aí Paulo está dizendo: porque eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja bem, irmãos, hoje nós estamos vivendo num tempo de que as pessoas estão valorizando muito mais a sabedoria do homem do que o poder de Deus. Nós estamos vivendo no Evangelho em que as pessoas contam piada para o povo rir, quando na verdade devia o povo levar o povo a chorar e reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do Evangelho da prosperidade, aonde é um falso testemunho de Jeová vestido de evangélico que faz com que as pessoas queiram viver nessa terra e não queiram ir para o céu. Nós estamos vivendo num tempo de evangelho de autoajuda, que se proclama os próprios salvadores, quando na verdade mesmo nós precisamos de evangelho de autoajuda, nós precisamos do evangelho de ajuda do alto, porque se não for Deus nos socorrer, quem somos nós? E aí Paulo vai orientando esses irmãos. Veja bem, irmão, tudo isso dentro de uma igreja que Deus plantou e Deus forneceu todos os dons para ela. Agora veja, irmãos, no capítulo 3, nós vemos Paulo já falando sobre contendas dentro dessa igreja. Veja que no capítulo 1, Paulo já alerta os irmãos a respeito da desunião. No capítulo 3, a desunião já virou contenda. E essa contenda, tudo também, irmão, por causa de coisas simples. Paulo chega a falar que eles estavam como meninos na fé. E aí Paulo vai dizendo assim: olha, vocês, no capítulo 4, vocês estão se perdendo nesse procedimento, porque vocês não estão colocando as coisas nas ordens, porque Deus nos colocou como ministro, e como ministro, veja o que ele diz no capítulo 4, versículo 7:
Porque quem te faz diferença? E o que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que gloria como se não houvesse recebido? Ou seja, tudo vem de Deus. Agora veja bem, porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos pôs por último. Veja bem, irmão, se é difícil ou não é ter esse entendimento do que nós estamos fazendo. Paulo, veja o que Paulo vai dizendo para mostrar a grandeza do que ele tem descoberto no Evangelho. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último. Veja, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. Vós sois sábios em Cristo, ele dizendo para a igreja, nós fracos e vós forte, vós ilustre e nós vis. Ou seja, ele estava colocando a condição de líder, ele estava mostrando o que ele suportava para manter aquele povo de pé. E diz assim, até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebendo bofetada, não temos pousada certa, nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados, rogamos até o presente momento, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como toda a escória de todos. Não escreva essas coisas para os envergonhar, mas admoesto-vos como os meus filhos amados. Veja bem, irmão, ele diz assim, ainda que eu percebo que o combate que eu estou combatendo, eu estou carregando todos esses encargos sobre os meus ombros, mas eu sei que pelo que está no meu coração, do que eu carrego e que vos ensino, supera todas essas coisas em relação ao sofrimento que eu passo. O próprio Jesus diz assim, todo homem que encontra o Evangelho é semelhante a um homem que encontrou um terreno, descobriu que naquele terreno tinha um tesouro, e pelo preço daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Veja bem, imagina, você sabe que tem um lote baldio aqui, um lote vazio, cheio de ervas, não tem nada naquilo, mas de repente você descobre que naquele terreno tem um tesouro de muito valor enterrado ali. Aquele terreno às vezes vale 10 mil euros. Aí a pessoa vai e fala assim, olha, é assim, eu não estou interessado em vender, mas se você quiser comprar, eu vendo aquilo por 30 mil, e você sabe que o terreno vale 10 mil. Quem você chega e diz, não, eu vou vender tudo e vou comprar aquele terreno por 30 mil. Quem tiver comprando aquele terreno, que não sabe do tesouro que está lá, o que ele vai pensar? Essa pessoa é doida. O terreno vale 10 mil e está pagando 30 mil. Mas você, qual que é o seu sentimento? Eu estou fazendo um grande negócio, porque ali tem um tesouro enterrado. E assim é a salvação. Quem nos vê, irmão, andar no terreno que nós estamos andando, o estilo de vida que nós vivemos, às vezes aprendendo a viver com escassez, aprendendo a viver com pouco, aprendendo a levar, vivendo levando escarno, vivendo a vida como a igreja leva hoje, nos tem como coitadinho, como pobre coitado, mas nós sabemos o tesouro que está nisso. Daqui a pouco, irmãos, a trombeta vai soar. Aí o profeta Malaquias diz aí, vamos ver a diferença do que serve e do que não serve. Vamos, eu tenho que correr, porque já me falta 5 minutos. Então, agora veja bem, irmãos. No capítulo 5, Paulo já vai alertando os irmãos sobre a imoralidade na igreja. Veja, no capítulo 1 era desunião, no capítulo 3 já era contenda, no capítulo 5 a falta de união e a contenda já deu entrada para a imoralidade. E aí ele diz, chega-se a tal ponto que tem gente aí dentro da igreja e vocês não falam nada. Homem que está ficando com a mulher do seu próprio pai e vocês não tomam decisão. Ou seja, tudo começou com uma porta aberta pela desunião. Aí ele vai dizendo, isso virou, isso começou a entrar porque vocês não cuidaram das coisas logo no início, no capítulo 6. Agora já não posso considerar muitos versículos por causa do tempo. Aí no capítulo 6, ele vai dizendo assim, irmão, sobre o litígio. Olha que interessante, irmão. No capítulo 1 começou com a desunião.
No capítulo 3, virou contenda. No capítulo 5, entrou em moralidade. No capítulo 6, chega o litígio. O que era o litígio? Depois de entrar todas essas coisas que virou aquela confusão, os irmãos perderam a capacidade de lidar com a situação e começaram a levar as questões da igreja para ser apresentado ao juiz. Paulo disse assim: meu Deus, oi gente, que é isso? Como é que pode ser? Se vocês se consideram pessoas que hão de julgar o mundo, não têm capacidade de julgar suas próprias causas e levam as causas de vocês para o juiz, para que através do seu problema, imagina a briga de dois crentes levando para o juiz, e o juiz dizendo assim: isso aconteceu dentro da igreja? Assim, que aquilo serve? De escândalo para a obra. E Paulo está puxando ele para eles perceberem que na posição que nós estamos, espera-se de nós que nós temos uma identidade, que nós temos uma cruz, que nós temos uma missão. Crente sem identidade, irmão, está precisando ir lá para o primeiro amor. Crente sem missão está precisando de ir lá para o primeiro amor. Crente sem cruz está precisando de ir lá para o primeiro amor. Veja bem, irmão, que a Bíblia define, coloca um esboço da identidade daqueles que vão morar no céu. Por isso há necessidade de eu olhar para mim e dizer assim: ó, eu estou sendo como está descrito na Bíblia pela identidade de Cristo. Porque quando Jesus disse para Nicodemos assim, Nicodemos chega e fala aquelas palavras para Jesus, parece tentar impressionar Jesus, de Senhor, olha, ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não for com ele. Ou seja, eu reconheço que realmente é de Deus. Jesus joga logo na lata dele, na cara dele, e diz: olha, você saber isso aí não adianta nada. Saber qualquer um sabe, isso pode entrar pelo ouvido de qualquer um. O que é necessário é você nascer de novo. E o que é nascer de novo? Aquilo que você falava, você não fala mais. Aquilo que você vestia, você não veste mais. Aquilo que você fazia na sua vida de acordo com a marcha do mundo, você não faz mais, porque agora você morreu para o mundo e nasceu com Cristo, e em Cristo você é uma nova criatura. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, mais 2 minutos, tudo isso, Deus, Ele está nos formando para ser o quê? Atalaias de Cristo. Tudo isso. Depois, meus irmãos, depois que nós estamos preparados por Deus, aí o Senhor quer que nós sejamos atalaias de Cristo. Porque o que adianta eu ser atalaia se eu não tiver amor? O que adianta eu ser atalaia se eu estiver pegando as pessoas por falta de união dentro da igreja? O que adianta atalaia se eu ser atalaia se eu estiver carregando imoralidades na minha vida? Que adianta eu ser atalaia se eu estiver envolvido em litígio, em contenda, em confusão com os meus próprios irmãos, envergonhando a igreja lá fora? Mas aí Paulo vai passando para esses irmãos aqui um esboço do que eles têm que fazer para validar a fé, para ser os ministros da palavra de Deus. E ele diz assim: ó, se a trombeta der o toque, se a trombeta soltar o seu som incerto, quem se preparará? Ou seja, tem que ter um objetivo definido. E quando nós vamos para Ezequiel 33, nós vemos, irmão, Deus chamando o profeta Ezequiel. E quando Deus chama o profeta Ezequiel, aí Deus fala com ele algo interessante. Deus fala assim: olha, Ezequiel, você fala para o meu povo. Deus mandando Ezequiel fala para o meu povo. Se quando eu fizer vir a espada sobre este povo, este povo constituir uma atalaia para ficar lá na torre de vigília, ficar lá, e esse atalaia ver vir o inimigo e não avisar o povo, e o inimigo vinha arrebatar esse povo vai descer a sepultura em iniquidade, e o sangue desse povo vai sobre o atalaia, porque ele estava lá para quê? Para avisar o povo, ele não avisou. Então o povo não se preparou, porque ele não sabia. Mas se o atalaia avisar o povo, e o povo não se der por avisado, vai vir o inimigo, vai arrebater esse povo, eles vão descer a sepultura em iniquidade, mas o sangue desse povo não será sobre o atalaia, porque o atalaia tocou a trombeta, avisou o seu irmão, mas o povo não se deu por avisar. Problema do povo, nós temos que pregar. Agora, se o povo não se der por avisado, problema do povo. Agora, se nós não pregarmos, o sangue do povo pode vir sobre nós. E aí no versículo 7, irmão, parece que Deus aponta o dedo do profeta Ezequiel e diz assim: olha, eu falei para você falar para o povo de Israel, se eles constituírem uma atalaia, não é? Porém agora eu te constituo atalaia sobre o meu povo.
E digo mais, olha o que Deus está falando com o profeta Ezequiel. Não é com o pequenino e insignificante irmão Israel. Com o próprio profeta Ezequiel. Se eu falar para o povo, se eu falar para você falar para o povo mudar de vida, endireitar as veredas, arrepender dos teus pecados, e você não falar para o profeta Ezequiel. Se eu falar para você e você não falar para o povo, você pode ter certeza, o povo vai descer para a sepultura, mas eu vou requerer o sangue de Deus de você. Olha quem está falando e com quem está falando. Nada menos, nada mais que o próprio Deus falando com o profeta Ezequiel. Irmão, aí depois Deus diz para eles: mas, profeta, se eu falar para você falar para o povo, arrependa dos teus pecados, endireita a vereda, conserta a tua conduta, e o povo te ouvir, endireitar as veredas, deixar a maldade, eu vou sarar este povo, vou salvar este povo, e você também vai lembrar a tua pele. Porém, se você falar e o povo não se der por avisar, o problema é do povo. No entanto, para você entender, profeta Ezequiel, o povo tem uma responsabilidade e você tem outra. Está entendido, profeta? Parece que o profeta diz: eu entendi isso. Então, independente da aceitação do povo ou não, você tem uma responsabilidade. Será o quê? Será para lá de Deus. Porque se nós tocarmos a trombeta dizendo para o povo que o povo deve se arrepender, mas o povo não se arrepender, não é problema nosso. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo de grandes adversidades. Adversidades em todas as áreas, adversidades em todos os aspectos. O diabo, ele tem, glória a Deus, aleluia, o diabo, ele tem bombardeado as famílias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O diabo, ele tem bombardeado as famílias, irmãos. Proteja a sua família com oração. O diabo, ele tem bombardeado as famílias. Proteja a sua família trazendo a Bíblia para dentro do seu lar. O diabo tem bombardeado as famílias, colocando o telefone e o tablet na mão dos filhos, e os filhos indo para o inferno debaixo do nariz dos pais, e os pais não percebendo. O diabo tem bombardeado as famílias, levando os adolescentes a levantar o nariz em vez dos pais mandar nos filhos, é os filhos que mandam nos pais. E debaixo do nariz do servo de Deus, que não percebe que a Bíblia tem ordenanças para todas essas coisas. Porque se nós ouvirmos essas coisas, o Espírito de Deus vai nos dar autoridade para nesse tempo presente bater o pé e dizer para o seu filho: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, aqui quem manda é a Bíblia, e nós somos servos do Deus. Irmãos, em muitos lugares que jovem de 13, 14, 15, 16 anos já está colocando os pais para calar, quando na verdade a Bíblia te dá autoridade para você levantar sua voz. Aonde a sua voz não puder ir, a voz de Deus vai. Dobra o teu joelho, chora pelo seu filho, chora pela sua filha, mas não abra a mão dele, não abra a mão dela, não abra a mão da sua família, porque o tempo que nós estamos vivendo, o diabo, ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E basta, irmão, uma brechinha. Basta uma brecha. Uma pessoa dá uma brecha, deixa a porta um pouquinho aberta, ele vai lá e mete uma cunha e vai tentar outra. Na hora que ele volta, ele vê que já está um pouquinho mais folgado, ele empurra aquela cunha mais para ele, até passar o corpo dele. Na hora que passar, ele entra. Daí a pouco, aquilo que você nem percebia, males muito grande, está entrando dentro da sua casa. Mas se nós clamar pelo sangue de Jesus em tempo oportuno, maior do que a afronta do diabo é o poder de Deus que está sobre nós. Sabe por quê? Porque o diabo, irmão, ele tem força como o diabo, mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Porque nós vemos, irmão, pela palavra de Deus, que a vitória de Deus para a igreja é garantida. Por isso temos que andar nessa perspectiva. Para terminar, validando a nossa fé por amor, evita ser alguém que faça parte da desunião dentro da igreja. Seja um bombeiro espiritual. Se você sabe de alguma coisa, cale e vá orar. Não passe para frente. Seja um bombeiro espiritual. Não, estamos precisando de bombeiro espiritual. Estamos precisando de alguém que queira apagar o fogo, não que esteja mais o fogo. Seja bombeiro espiritual. Escapa
ti pela tua própria vida, porque Jesus Cristo está voltando. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade e essa é a palavra que eu tenho de Deus para os irmãos. Que os irmãos estejam orando por nós e agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Fique de pé, por favor. Mediante essa palavra que foi ministrada, tem alguém no nosso meio que não é cristão, que se afastou do Evangelho? A palavra que foi semeada no nosso meio hoje, Deus nos deu, irmãos, pela manhã. Como o evangelista disse, ele ajuntou a madeira, o fogo vem mais tarde. Pela graça que foi concedida a vocês, pelos internautas que ouviram esta palavra, que Deus, irmãos, abençoe a sua vida, que Deus continue prosperando a sua casa, continue lhe dando a autoridade do céu, porque a palavra de Deus nos deu a oportunidade, aleluia, de podermos, irmãos, aceitar a Ele, de podermos, irmãos, vivenciar essa palavra que foi esboçada, irmãos, capítulo, versículo, capítulos e versículos. A verdadeira mensagem é essa, irmãos. Vem da Bíblia.